Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a parábola das 10 minas. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já vou iniciar o vídeo de hoje, lendo, como sempre com vocês, o texto base, que vai fundamentar o nosso vídeo de hoje, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 19, vamos ler do versículo 11 ao versículo 26, que nos diz assim: Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei, e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas. Disse-lhes: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: Não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quando tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu o seu senhor, por ter sido confiável no pouco governe sobre 10 minas. O segundo veio e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque és um homem severo. Tiras o que não pusestes e colhes o que não semeaste. O Senhor respondeu: Eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou severo, homem severo, que tiro o que eu não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: Tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: Eu lhes digo que a quem tem, mais será dado. Mas a quem não tem, até o que tiver lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem-nos à minha frente. Então essa é a parábola das 10 minas. E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas coisas importantes, interessantes aqui, e transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus direcionou ao meu coração. Primeiro, entender, localizarmos no ministério de Jesus Cristo, que nós já falamos várias parábolas aqui. E essa parábola em especial, Jesus Cristo está chegando próximo de Jerusalém. E no que nós acabamos de ler no versículo 11, Jesus contou essa parábola com o objetivo de explicar para eles que o reino de Deus não iria se manifestar fisicamente de imediato. Então, a expectativa em volta de Jesus como Messias e que ele estabeleceria o seu reino de imediato, fisicamente ali em Jerusalém, era muito grande, porque muitos sabiam que ele era o Messias, acreditavam que ele era o Messias. No entanto, não compreendiam que o reino de Deus, nesse primeiro momento, vamos dizer assim, se manifestaria de maneira espiritual, ou seja, em nossos corações. E na segunda vinda de Jesus Cristo, nós teremos então esse reino executado de maneira física. E aí Jesus Cristo ele vai trazer essa parábola para explicar para os seus ouvintes, a multidão que o seguia, que o reino de Deus não se manifestaria de imediato. E aí então ele passa a contar essa parábola. E aí o interessante é que se nós formos olhar nos escritos lá de Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, no seu livro de Antiguidades, nós vamos ver que lá ele tem um paralelo histórico que se assemelha a essa parábola. E com certeza Jesus Cristo sabia disso, que foi ali próximo ao seu nascimento que aconteceu esse fator histórico. E aí, claro, Jesus Cristo sabendo disso, ele vai então
usar então esse paralelo histórico para contar essa parábola, ou seja, a aplicação mais eficiente da parábola quando os ouvintes relacionam o que está ouvindo com algo que já, no caso, tinha acontecido, e com certeza eles fizeram essa conexão e absorveram melhor essa parábola. Flávio José ele vai nos dizer que Arquelau, que é irmão de Antipas, filho de Herodes o Grande, ele foi até Roma para então pedir ali o seu reino, o reino que tinha sido deixado pelo seu pai, Herodes o Grande. E aí, em seguida, os judeus daquela província ali, que Arquelau foi requisitar o reino, eles enviaram uma comitiva de cerca de 50 judeus para falar então com César Augusto, que era o imperador romano. Então, Arquelau vai até Roma, né, para solicitar então o seu império, o seu reino, para César Augusto, e em seguida os judeus eles enviam essa comitiva de 50 homens para que Arquelau não viesse assumir esse reino. Por quê? Porque ele era um homem, vamos dizer assim, severo, um homem duro, ríspido. E aí os judeus não queriam que ele reinasse sobre eles. Mas mesmo assim, César Augusto, após essas suas reivindicações, acabou dando metade do reino do pai de Arquelau, Herodes o Grande, a então ele. Então ele passou, não assumiu o título de rei, mas ele teve ali metade do reino de seu pai. E claro, quando volta, a história não nos conta, né? O historiador José não nos conta o que aconteceu, mas aí Jesus Cristo ele se usa, né, desse paralelo histórico para então contar essa parábola. Nesse caso, né, Arquelau foi até o Império Romano, até Roma, a César Augusto, para assumir esse reino, e quando volta, então com certeza ele fez alguma coisa com seus inimigos. E aí, como nós vimos nessa parábola, que esse rei, né, esse homem importante que foi da parábola, quando ele volta, ele então manda executar os seus inimigos. E aí, contando esse paralelo para você compreender, né, essa relação, que é muito importante a gente entender o contexto da época, para a gente ter uma melhor aplicação dessa parábola. Então foi isso que provavelmente aconteceu, esse paralelo que Jesus Cristo se usou para contar então essa parábola. E aí, feito isso aqui, essa introdução, essa contextualização, eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa parábola, os ensinos que Jesus Cristo está nos trazendo para os seus servos, para os seus filhos, seus discípulos, nós que somos cristãos. E aí eu queria observar 3 classes de pessoas nessa parábola. O primeiro, e antes disso, né, o primeiro que vai ser os fiéis, o segundo os infiéis, e o terceiro os inimigos. Só que antes disso eu quero fazer uma observação que é importante a gente não confundir essa parábola com a parábola dos talentos, que apesar de ter alguns pontos, né, semelhantes, elas são distintas. Por quê? Primeiro, dá só um ponto chave. Primeiro, a parábola, os talentos, né, o valor dele é totalmente superior ao valor de uma mina. E aqui já tem uma diferença, porque aqui fala sobre o pouco, né, com Deus, vamos dizer assim. Um talento equivalia a cerca de 15 anos de trabalho. Uma mina apenas corresponderia a 3 meses de trabalho. Então aqui nós estamos vendo a diferença entre essas duas parábolas. Lá nós temos apenas os 3 servos, que são distribuídos talentos, né, em quantidades, claro, um foi dado com números diferentes de talentos. Aqui nós temos números iguais de minas. Então, feitas essas diferenças, para a gente não confundir as parábolas, vamos adentrar então, para a gente não perder muito tempo, ao ensino da parábola. Primeiro, os fiéis. Nós vemos que o homem da parábola, que claro que Jesus Cristo está se referindo a Deus, que entrega talentos e dons em nossas mãos. O primeiro, ele conseguiu granjear, ele conseguiu ganhar com aquela mina 10 outras minas. Ou seja, rendeu aí cerca de 1000% aquilo que Jesus Cristo, que o homem da parábola tinha confiado na mão daquele seu servo.
E aí qual é a aplicação para mim e para você? É uma aplicação muito simples. Porque Deus, ele nos confiou os dons e talentos para que venhamos o quê? Multiplicar. Especialmente a sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Ele nos trouxe a revelação do mistério da cruz. E ele nos renova a cada dia através da sua palavra. Ele nos capacita, sem contar os dons, né, que cada um de nós temos. Alguns, muitos, outros, poucos, mas sempre Deus nos confia através do seu Espírito Santo. Dom do seu Espírito Santo, dons espirituais. Uns, a sabedoria da palavra, outros dons de maravilhas, outros dons de profecia, e por aí vai, diversos dons espirituais. Só que nós devemos aplicar esse dom, vamos trazer para a palavra, essa mina entregue nas nossas mãos, nós devemos multiplicá-la, ou seja, trazer resultados daquilo que Deus confiou em nossas mãos. E aí, o interessante é que quando nós olhamos para essa parábola, e aí vem a prestação de contas, né, o Senhor, importante, vem para o seu servo. E o que o servo diz? É interessante observar esses detalhes. Olha o que o servo diz. A tua mina rendeu 10. 10 outras minas. Ele não diz assim, eu consegui render em cima da sua mina 10 minas. Não. E aí nós vemos a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus e aqueles que enganam. Por quê? Quando nós reconhecemos que foi Deus que nos deu e nós apenas, esse serviço, né, de mordomia, apenas aplicamos aquilo que Deus nos confiou, esse reconhecimento de que é o Senhor que faz, que é a sua graça, que é a sua misericórdia, que não somos nós, isso está totalmente alinhado a um servo que tem temor ao seu Senhor, que é obediente ao seu Senhor. Então, a humildade desse servo, ó, Senhor, aqui está, a tua mina me rendeu outras 10 minas. Ou seja, aquilo que Deus confia nas nossas mãos, nós temos o dever de multiplicá-lo e compreender que não é nosso, mas dele, que é por ele e para ele. Então, o que nós temos foi ele que nos deu. O resultado da multiplicação do que Deus nos confiou também vem dele. E aí, o princípio, esse princípio que Jesus Cristo tanto nos ensina, da humildade, de reconhecer que nós não somos nada, que é ele que faz, é ele que nos dá, é ele que nos capacita, e é ele que traz a interpretação da sua palavra. Não adianta eu e você ter um conhecimento de capa a capa da Bíblia, ter conhecimento profundo na teologia. Não adianta se o Espírito Santo de Deus não interpretar o coração do ouvinte. Se o Espírito Santo de Deus não trouxer o entendimento da palavra a quem está ouvindo, não adianta. Então isso é importante, nós termos essa dependência de Deus. Além de buscar o resultado daquilo que Deus confiou, maximizarmos aquilo que Deus confiou nas nossas mãos, nós precisamos compreender que é Ele que faz, que é dele. Outro ponto a se observar é que aquele que tem, cada vez será mais dado. Mas também há a cobrança. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu tenho muito temor daquilo que Deus confiou para eu fazer. E em gerar resultados em cima disso. Porque eu sei que Deus me entregou é algo muito grande, assim como também na sua vida. E eu tenho o dever, esse algo interno, essa obrigação de gerar resultados para Deus. Porque é algo que ele nos confia algo muito precioso, anunciar a sua palavra, é algo muito valioso que não tem nada que se possa comparar nessa terra, nada que pague o valor do Evangelho de Cristo, o valor da cruz de Cristo. Então, nós precisamos valorizar, né? Falo para mim, estou pregando para mim e também para você, valorizar aquilo que Deus confiou em nossas mãos, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Gere resultados em cima daquilo que Deus colocou em suas mãos. Aí nisso eu já faço a conexão com o segundo ponto, o segundo tipo de pessoa, que é o
infiel. Porque vimos aqui um que multiplicou 10, né? Que aí se encaixa naquilo que eu falei, e o outro que multiplicou 5. Se encaixa quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, gerar resultados é mais responsabilidades. Isso precisamos compreender. Quanto mais resultado você gerar, mais será cobrado de você. E nós precisamos, aquele que, quanto mais próximo de Deus, mais parecido com Ele nós somos. Quanto mais distante, mais desfigurado a imagem e semelhança de Deus ela se torna. Mais distante de Deus, mais próximo do pecado. Então, esse que tem pouco, aquilo que tem ainda será tirado, porque ele está cada vez mais distante. E aquele que se aproxima, quanto mais se aproxima, mais lhe é dado, mais lhe é confiado. Isso é tremendo e vale para qualquer área da nossa vida. Nós sabemos disso. Não vou alimentar em outras áreas, porque eu quero ser bem objetivo na palavra. E aí, falamos sobre o primeiro, dos 10 talentos que multiplicou, as 10 minas, desculpe, e o outro que conseguiu 5 minas. Então, tudo se enquadra naquilo do granjeou. Eles foram fiéis, esses servos, apesar de um alcançar um resultado maior que o outro. Mas ambos foram fiéis. Mas o segundo, que é o infiel, esse aqui ele tem muito a nos ensinar. Porque ele, além dos outros, é claro, ele não multiplicou, a mina ficou estagnada. E aí, o interessante é que ele dá uma desculpa, né? Uma desculpa para o Senhor por não ter multiplicado a mina do seu Senhor. Ah, Senhor, o Senhor é um homem severo, né? E aí eu não vou nem ir para os outros adjetivos, eu vou ficar aqui. O Senhor é um homem severo. E fazer a aplicação para nós. Quantos, né, que não têm aplicado aquilo que o Senhor confiou em suas mãos? Não tem gerado resultados naquilo que Deus confiou em suas mãos, os dons que Deus já colocou em suas mãos. E a desculpa de muitos é: ah, não, Deus é um Deus severo. Jesus, para que esse Jesus é muito, muito duro, né? É muita exigência, muita renúncia. Então, a desculpa por aquela pessoa não conseguir gerar o resultado, ela joga a desculpa para o seu Senhor. E aí a desculpa é tão sem cabimento, sem lógica, que o Senhor vai: ah, tá bom, você sabia que eu sou homem severo, por que você então não colocou no banco? Porque você não estaria fazendo nada e eu receberia meu dinheiro com juros. A desculpa não tinha pé e nem cabeça. Porque o gerar o resultado em cima daquilo que Deus confiou era o mínimo que ele poderia fazer. Se ele não quisesse gerar, pelo menos, se ele não quisesse colocar a mão no arado, vamos dizer assim, por amor ao seu servo, ele poderia deixar o dinheiro rendendo no banco. Que quando o Senhor chegasse, iria estar ali o resultado. E aí o que esse infiel, esse servo infiel, tem para nos ensinar? Muitos, Deus colocou um dom em suas mãos. Né? Ele não perdeu o dom. O dom está lá. Só que o dom não tem gerado resultados. Né? Esse servo infiel. Ele não perdeu a mina. A mina estava lá. No entanto, ele não gerou resultados. A mina não foi roubada. Ou seja, tá bom, você está lá, Deus te deu um dom. Você está indo para a igreja. Né? Apesar de só ficar ali assistindo culto, mas tem um dom na sua mão. Você não perdeu, não deixou o inimigo te perder, roubar esse dom seu. No entanto, não tem gerado resultados. E aí que está o problema. Se nós não gerarmos resultados naquilo que Deus confiou em nossas mãos, nós somos enquadrados como servo infiel. Porque como eu falei no início do vídeo, repito, é algo muito precioso que Deus confiou em nossas mãos. De proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Como são os belos nos montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor, que anunciam a paz, que dizem a Sião: o teu rei reina. É uma responsabilidade muito grande. Eu já fecho a Bíblia naquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então, de maneira bem objetiva, né, direcionada, gere resultados naquilo que Deus confiou em suas mãos. Valorize o que Deus confiou em suas mãos. Valorize o que Deus confiou em suas mãos. É a frase que eu finalizo esse vídeo.
Valorize o que Deus confiou em suas mãos. Que chegará o grande dia em que os inimigos do Senhor, os inimigos de Cristo, serão todos destruídos. Queira você achar cedo ou tarde, mas existe um tempo determinado, o juízo final de Deus, em que todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os inimigos de Deus, de Cristo, seu Filho, serão destruídos. E você, que recebeu a mina de Deus em suas mãos, gere resultados. Gere resultados. Que a graça, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja na minha e na sua vida,